Ministério da Cultura apresenta Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Ancine, Agência Nacional do Cinema. Patrocínio Sada Transportes. Promoção Circulabit. Realização IT Filmes, Comunicação e Entretenimento. Em letras laranja e azuis, Betim Viva. Direção Elizabeth Martins Campos. Vista de baixo, a luz do sol brilha forte e atravessa por entre os galhos e folhas de uma grande copa de árvore. Mais de perto, duas pequenas aves bicam a casca de um tronco. Formigas caminham enfileiradas sobre um muro de pedra e carregam pequenas folhas. Sobre uma folha, um inseto verde com manchas pretas. Desfocada, uma aranha está parada no centro de uma grande teia. A água agitada de uma cachoeira cai por um caminho estreito entre grandes rochas. A imagem acompanha a queda da água cada vez mais íngreme até uma pequena lagoa. Uma mulher negra. O município de Betim está localizado numa área que a gente fala que é a área de transição entre Cerrado e Mata Atlântica, onde você tem uma rica biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora. Betim tem espécies endêmicas espalhadas aí em parques municipais e principalmente nas áreas rurais da cidade. Os ipês, angico, cedro, sucupira, jequitibá. Vista aérea da mata. Da fauna aí a gente pode citar espécies como a onça parda, o sussuarana, a jaguatirica, tatupeba, tatumirim, paca, tucanos, beija-flor de peito azul, siriema, o martim pescador, algumas espécies de gaviões, a perereca de folhagem e o cágado. A gente tem aí algumas espécies de cascudinho também que estão presentes aí nas águas dos rios de Betim, também em risco de extinção. Do ponto de vista geográfico, nós estamos na região oeste de Belo Horizonte. No sul de Belo Horizonte, a gente tem uma região de montanhas chamada Quadrilátero Ferrífero. A cidade de Betim está localizada na depressão periférica do Quadrilátero Ferrífero, uma região mais baixa em relação a essa região da Serra do Curral, de Belo Horizonte, pelo Quadrilátero Ferrífero e pela região do Cárcero, do Calcário, de Lagoa Santa, de Sete Lagoas. Ela está entre essas duas regiões. Do ponto de vista da hidrografia, todo o município, toda a drenagem, todos os rios do município vão desaguar no Paraopeba. A gente está na região da bacia do Paraopeba. Os principais rios de Betim. Tem duas nascentes principais. Uma que é em Biruçu, que é o Riacho das Areias, é a outra do Rio Betim propriamente dito, que vem de Contagem, os dois se encontram no centro de Betim. É a Praça do Encontro. Entre casas e pequenos edifícios, parte de um rio retificado passa por debaixo de uma praça com gramado verde. Paraopeba faz parte da bacia do São Francisco, então a gente está nessa grande unidade fluvial do Brasil. A região de Várzea das Flores, ela é uma das 4 represas que abastecem a região metropolitana. Ela deve ter uma capacidade de abastecer em torno de 700 mil habitantes da região metropolitana. A grande represa é margeada por florestas. Tinha um encontro de povos. Nossa região era uma região dos povos indígenas Tupi-Guarani. Esses primeiros povos viveram aqui em Betim, em toda a região da América do Sul, de 11 mil anos atrás até o ano de 1600, aproximadamente, depois de Cristo nascer. Por volta de 1600, estavam chegando aqui os portugueses, especialmente os seus descendentes paulistas, que nós chamamos de bandeirantes. Havia sido descoberto nas minas ouro e pedras preciosas e até mesmo prata. A rainha de Portugal, Dona Maria I, pagava pessoas, aventureiros, que procurassem o ouro, então, nas montanhas de Minas Gerais. Um dos primeiros lugares onde foi encontrado o ouro mesmo foi Sabará,
E Sabará acabou se tornando sede de um amplo território. Eles começaram a procurar ouro e outras riquezas minerais em todo o interior. Foram encontrados metais preciosos em Mateus Leme e também Pitangui. O lugar onde hoje está Betim ficava no caminho de Sabará para Mateus Leme e Pitangui. Após a Guerra dos Emboabas, a coroa portuguesa resolve apaziguar os ânimos através de uma estratégia de distribuição de terras, que são as sesmarias do século XVIII. E uma dessas sesmarias é a de José Rodrigues Betim, em 14 de setembro de 1711, que é hoje o território de Betim. Outros portugueses começaram a pedir sesmarias na região. Às margens do rio Paraopeba, no lugar que a gente hoje conhece como Bandeirinhas, aqui ao sul de Betim, formou-se a chamada Bandeirinha do Paraopeba. Era um aglomerado de criadores, lavradores, pessoas que produziam alimentos para abastecer as vilas mineradoras. Então lá é que realmente se formou o primeiro povoado no território municipal. E em 1750 ela já era um povoado importante. Bandeirinhas, entretanto, continua lá, hoje é uma potência industrial e tem a festa de Santa Cruz mais antiga de Betim. Em uma praça de terra, uma pequena igreja. Eu tenho a minha casa que eu nasci em Bandeirinha. Os viajantes, né, quando eles vieram para aqui, então eles procuravam rios. Então, quando eles andaram lá, então chegaram, né, entre esse córrego de Sazeda e Bandeirinha e puseram lá uma bandeira. Hoje é um cruzeiro, o Cruzeiro da Bandeirinha. E de lá avistaram. Então, aqui, esse alto aqui, falou assim, oh, que maravilha. E nós vinha lá da Bandeirinha assim a pé, ué. Passava nos córregos, atravessava nas enchentes, vinha para a festa da meia-noite aqui, né, do cinema. Bem depois é que apareceu estrada, caminhão, né? Os portugueses eram católicos e não havia igreja por perto. A igreja mais próxima era do Curral del Rei, Belo Horizonte. Então, os mais poderosos do Bandeirinhas, como Bandeirinhas já era um local importante em 1750, pediram autorização para a Igreja Católica para construir uma capela. Então, eles escolheram esse lugar, deram o nome de Monte Carmo, e em 1754 essa capelinha foi construída e dedicada a Nossa Senhora do Monte Carmo, ou Nossa Senhora do Carmo. Essa capela passou a ser conhecida por todos os portugueses da região como a Capela Nova do Betim. E esse nome permaneceu de 1754 até 1938. Nós nos chamávamos Capela Nova do Betim. Em volta da capela, os ricos do lugar começaram a construir casas, porque aí nas datas de celebrações religiosas, eles vinham com suas famílias inteiras e aqui virava um rebuliço. Esse se tornou o arraial da Capela Nova do Betim. Desde que eu me entendo por gente, eu conheço aqui o alto da Igreja Velha, que é o jeito que a gente chama essa parte aqui da cidade. A Casa da Cultura, a construção data de aproximadamente 1754, né? Ela foi desapropriada em 87 e em 1998 ela foi tombada como patrimônio histórico da cidade, né? E é o ponto de convergência da cultura de Betim, né? A igreja era rodeada, né, numa área muito grande, então ficava ali como se fosse uma praça. Então a gente brincava ali. Também começaram a ser montados negócios, as vendas de secos e molhados, como algumas funcionaram aqui na própria atual Casa da Cultura. Se tornou um ponto de passagem e parada dos tropeiros, coisa que antes acontecia ou no Rio Betim ou na própria Bandeirinha do Paraopeba. Em volta havia todo tipo de prestação de serviço para os viajantes. Fotografias e pinturas antigas. A vida religiosa da comunidade, a vida social da comunidade. Então, a rainha Dona Maria I entendeu que era necessário, nesse lugar, um lugar mais urbano, ter um homem de sua confiança, porque as minas eram locais de grandes rebeliões. E foi assim que chegou aqui em 1760, apenas 6 anos após a construção da Capela Nova do Betim, um homem rico, cuja família mandou em Betim durante 150 anos, João Nogueira Duarte. Ele fundou a Fazenda Serra Negra,
ela tinha centenas de escravos. E a fazenda Serra Negra foi provavelmente a mais importante de Betim até pelo menos 1910. A nossa região era governada por uma Câmara, o Senado da Câmara de Sabará, cujos vereadores eram eleitos apenas pelos ricos. Durante o período republicano, com a alteração da estrutura de poder, eles foram retirados dessa posição e subiu o Padre Osório. O Padre Osório de Oliveira Braga foi o primeiro potentado local depois dos Nogueira Duarte. Durante toda a primeira metade do século XX, ele foi o chefe de Betim. Depois que ele morreu, a igreja foi demolida, por isso que a cidade faz continuamente monumentos a essa antiga matriz. Betim não é uma potência apenas no século XX, ela é uma potência desde 1760, uma potência de abastecimento. Ela era e continua sendo uma potência de abastecimento. Existem muralhas por toda Betim, feitas por escravos. Elas são os nossos melhores vestígios arqueológicos. Um extenso muro de pedras atravessa uma grande montanha. De 1830 até 1850, foram contadas pelo menos 50 importantíssimas fazendas coloniais na nossa região. A Fazenda Embiruçu, a Fazenda do Mota, onde hoje está a colônia Santa Isabel, a Fazenda Mesquita, que fica na Charneca, a Fazenda Ponte Nova, que era uma fazenda importantíssima. A Fazenda Ponte Nova fica logo depois de Vianópolis e hoje é um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o assentamento 2 de Julho. É uma fazenda que foi desapropriada por ser improdutiva nos anos 2000 e lá tem vestígios do século XIX e do século XX. Aqui no povoado nós tínhamos aproximadamente 10 mil habitantes. Desses 10 mil, mais da metade era negra. O bairro Angola é uma região de suaves morros e vales. E ali se aquilombaram os fugitivos das fazendas. Lá, durante 100 anos, no século XIX, eles lutaram para construir a Capela de Nossa Senhora do Rosário. Eles começaram a batalhar em 1814, conseguiram inaugurá-la em 1897. Também no século XIX, Betim já tinha vários outros povoados, além da Capela Nova do Betim. Pimentas era tão importante que tinha uma escola em 1886. Santo Afonso era o povoado do Buraco. Era um povoado importante. A imagem sobrevoa uma estrada asfaltada, ladeada por grandes árvores e algumas áreas descampadas. Ao fundo, a silhueta de montanhas arborizadas. Em uma varanda longa e estreita, 3 adultos e uma criança conduzem uma procissão. Eles usam roupas coloridas e máscaras marrons que cobrem toda a cabeça. Param em frente a uma casa e uma senhora abre a porta. Eles entregam uma bandeira com a imagem dos 3 reis magos ao redor do bebê Jesus e um buquê de flores. Nasci e criei aqui. Eu comecei a folia, peguei a folia no meio do povo. Essa equipe foi do Joaquim Colau, foi do Antônio Isidoro, foi do Antônio São Antônio, que já morreu, meu tio morreu. Aí passou para mim. A folia de reis é um folclore, né? É um folclore do Menino Jesus. Porque o Menino Jesus nasceu, quem salvou a vida dele foi os reis. E ela não é minha, o dia que eu for é de outro. Então eu registrei ela com folia do Baixo Santo Afonso. Entre os outros músicos da procissão, o senhor toca acordeão. Detalhe dos dedos sobre os botões laterais do instrumento. Nós somos registrados, nós somos tombados, tem todos os documentos, tem diploma. Agora, com as máscaras erguidas, os reis param e sorriem. Não podia mulher, não podia cantar, não podia pôr criança para tocar. Se não acompanha, hoje não tinha folia, não. Eu conheço muitas folias que acabou, o mundo vai e esse ficou. Não, a nossa não, nós fomos, ele acompanhamos o que acompanha, o que hoje surgiu, eu já falo sempre com ele. Surgiu uma coisa que precisa mudar, vamos mudar.
De camiseta azul, os integrantes da procissão sorriem para a câmera, um por um. Rente ao chão, os pés agitados de um dos 3 reis magos. Ele dança, dando pequenos pulos para os lados. A minha folia, ela começa no dia 25 de dezembro e termina no dia 6 de janeiro. Passa de um ano para o outro. Nós fazemos a agenda e vamos para casa de quem quer. Agacha e se levanta entre os pulos. Vista aérea das casas da cidade entre grandes árvores de copas verdes e amarelas. Meia-noite. Eu nasci em Vianópolis em 1928. Cresci, casei, aí criou minha família toda em Vianópolis. Nessa época, o subúrbio era tocado a lenha, dava fumaça. Você ficasse na janela assim, você tomava até 5 no olho. E de jardineira, que ia para Esmeralda, ia para Belo Horizonte. Para ir para o oeste de Minas, tinha que passar por aqui. Então, dentro de Vianópolis aqui, tinha um tráfego muito grande. Eu lembro que em Vianópolis tinha a barreira dos guardas. Então, tinha a estrada que ia para Esmeraldas, que era de terra, a outra que ia para Pará de Minas, que ela vem desde a Praça 7, que é a antiga Avenida Amazonas, e passava tudo aqui dentro. E com aquele movimento muito grande que aqui tinha, então aqui era digamos assim, um núcleo. E o pessoal de Esmeralda encontrava aqui, então aqui ficou um centro comercial. E depois, com a construção da 262, deslocou esse trânsito. E aqui ficou sendo como uma zona rural. O jornalista Arlindo Corrêa da Silva, no início dos anos 60, ele teve a ideia de trazer o trabalho dele para a cidade de Betim. Então, ele recebeu de doação de alguns amigos lotes na região de Santo Afonso, que é um bairro já em área rural da cidade. E então foi ele que começou a construção do primeiro prédio. Em 1960, em 1962, esse primeiro prédio já estava funcionando plenamente. Ele achou que daria certo e deu. O nosso projeto de autossustentabilidade é referência no país. Nós somos considerados uma das 100 melhores ONGs do mundo. Fazer parte da história de Betim é um grande orgulho para o Instituto Samacrisa. Quase 30 jovens usam roupas pretas e posam com instrumentos de corda e sopro. Em uma cozinha, grandes panelas sobre um fogão de lenha. Uma senhora de máscara lava e pica maços de couve. Sob céu azul, vista aérea da mata que permeia a cidade. Placa escrita à mão, ônibus 24 horas. Em imagens aceleradas, pessoas entram e saem de um grande salão. Focos de luzes azuis iluminam casais que dançam sob um globo espelhado. Em um bar, uma mulher de meia idade conversa e sorri. Esse lugar aqui era a fazenda dos meus avós. Meu pai construiu esse cômodo aqui pra gente trabalhar vendendo pipoca, bala. Aí passou do meu avô pra minha mãe, da minha mãe pro meu pai e do meu pai pra mim. No salão escuro, os casais dançam forró, agora iluminados por luzes coloridas. No bar, a mulher sorri ao lado de um senhor grisalho. Eles se abraçam e ela o beija na bochecha. Visto de baixo para cima, um casal dança de mãos dadas. Pela cidade toda existiam curtumes, olarias. As olarias na beira do rio Betim e no Riacho das Areias produziam tijolos, telhas. Era uma cidade com uma produção para exportação, para abastecimento de outros lugares muito importante. Com a passagem do trem, Betim se tornou maior do que a sede do município, que nesse momento já não era mais Sabará, era Santa Quitéria, hoje Esmeraldas. Mapa antigo da região. À direita, a planta da Vila Santa Quitéria e as demarcações dos lotes. Sequência de fotografias em tons de sépia. Em imagens antigas, pessoas sentadas nos bancos de um trem. Agora, com nitidez, um trem passa em frente a uma estação com grandes janelas azuis. As minhas memórias de meu avô contando, meus avós, é que a igreja era de costa para a cidade e ali, quando passou a ferrovia, a cidade cresceu para trás da igreja. E aí começou a história do Point em Betim, na rua Doutor Gravatar, que Antônio Gravatar foi que construiu a primeira usina hidrelétrica para quê? Para moer essas pedras, que é colocada na ferrovia, e começa a história aí da cidade. O Portal dos Sertões
coisa, o rio não tem ouro, não. Em vista aérea, um rio desce estreito, margeado por rochas. É limpo esse ribeirão. Nas margens, grandes árvores de copas volumosas. Nós estamos no século XX, um novo desenvolvimento, né? Com a estação férrea, com a usina hidrelétrica, o encanamento de água em Betim, que até então era feito em bicas. Nós temos 2 monumentos às bicas, a Biquinha e a Bica da Cacimba. Na praça também tem uma caixa d'água, a primeira caixa d'água aqui do centro de Betim. Com a passagem do trem em Betim, Betim cresceu em população, urbanizou-se. Nesse momento, Betim também fez a primeira usina hidrelétrica que exportava energia elétrica. A pedreira produzia pedras em tão grande quantidade e tão boas que o pirulito da Praça 7 foi Obelisco da Praça 7. Ao final do século XIX, início do século XX, com pedra da pedreira de Betim. A sede principal da construção todinha dessa ferrovia era aqui em Betim. E depois, da construção da 381 também aqui em Betim. 4 anéis viários conectam uma rodovia a uma avenida da cidade. O bairro Santa Cruz era um povoado importante, onde havia um cruzeiro a Santa Cruz, também uma festa parecida com a de Bandeirinhas. O primeiro telégrafo que chegou em Betim foi lá em PTB, por isso chama PTB, Ponto Telégrafo de Betim. Ali tinha o pessoal passava o telégrafo, né? Tec, 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 tec. Lá ficou famoso por causa disso. Em 1955, eu casei com o Jó e nós fomos morar em Betim, lá no Angola. Então lá nós ficamos uns 4 anos lá, depois nós mudamos para cá. E aqui nós construímos nossa vida aqui com muita luta, com muita dificuldade, mas foi tudo aqui, no PTB. Acho 62 que eu estou aqui no meu lugar. Aqui na Inspiração toda e só tinha 7 pessoas que moravam aqui, 7 famílias. Enchia lá para Contagem, Ana Maria Fumaça. Chegava lá e descia lá no Belo Monteiro e ia andando a pé, para poder acabar de chegar na casa da minha mãe. Quando eu cheguei aqui, não tinha Petrobras, não tinha Fiat. A avenida era de calçamento, né? Era de calçado de pedra. A dificuldade era muito grande. Quando a Fiat veio, arranjou muito emprego, né? Foi muita coisa que aconteceu de bom. Aí eu falar que a Fiat era uma mãe. Era a mãe do povo aqui. Vista aérea da fábrica da Fiat ao lado da cidade. Aí tinha a estação lá de PTB, que é das mais importantes. No Alterosa tinha uma que ajudou a vender os lotes, né? Os lotes lá no Alterosa, na época, por causa da estação que tinha lá, né? Que mostrava a propaganda para vender o lote, era a estação do trem elétrico, né? Centenas de pequenas casas cobrem uma colina até o horizonte. O trilho que corta a cidade é ladeado por uma avenida arborizada. Também aconteceu um outro boom populacional importantíssimo, que foi a desapropriação da fazenda do Mota pelo governo do estado para construir a colônia Santa Isabel. E os parentes vieram morar em volta. O objetivo da colônia é único: cuidar das pessoas acometidas pela hanseníase. 20 de dezembro de 56 eu cheguei na colônia. De Monhuaçu até chegar na colônia, a gente gastou 3 dias. Teve que vir de Maria Fumaça. Colônia era pequena, mas era muito especial. O tratamento era muito bom. Pórtico colonial com o nome Colônia Santa Isabel. Fachadas de casas de capelas do pavilhão Juiz de Fora e do União Esporte Clube. Vim de Montes Claros, há mais de 30 anos que eu moro aqui. Na época eu vim forçada, tive que internar uma internação compulsória, deixei pai e mãe. Sou mãe de 9 filhos. Eu queria ter o filho para mim lutar por eles. Aí meu marido era doido com filho e eu também. Foi lutar por eles. Todos que da minha época que teve filho na colônia, mandava pela uma creche lá em Belo Horizonte. Lá os meninos sumiam. Aí nós veio para Citrolândia, da colônia para Citrolândia. Na época não é só nós que veio, não. É muita gente que, como nós, saiu para criar os filhos. Deus no Senhor que te fez, Deus no Senhor quem te gerou. Deus no Senhor vai tirar toda a sua sombra, é de quem te assombrou. Os filhos separados
foram aqueles meninos, Fotografias antigas. filhos de paciente de hanseníase, que assim que a mãe deu à luz, eles foram para os educandários. Quando meu pai casou com a minha mãe, que ele foi para Citrolândia, uma das opções dele era não deixar levar a gente para a creche. Eu mentia que morava em Garapé ou Mauro Campos porque eles não aceitavam as pessoas daqui. Aí o tempo foi passando, fiz meu tratamento em 6 anos, fui curada. Depois que eu passei a participar do Mohan, que tem 43 anos o Mohan, aí eu me aceitei mais. Aí eu conto a história da hanseníase, eu divulgo a hanseníase, eu me assumi mais Eva. E a gente está aí ainda lutando com a sociedade, porque o preconceito ainda é muito grande. Porque hoje a hanseníase tem cura e o preconceito também. Então isso é o amor. Então aqui na colônia, até hoje, graças a Deus, nós somos unidos, temos amor um com os outros e estamos um lutando pelo outro. Em uma grande cozinha, uma mulher e uma senhora negras cantam enquanto cozinham de frente uma para a outra. Um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Elas usam lenço lilás sobre os cabelos presos e avental preto. Dá um pouco do que tem, ao que tem menos ainda. Na grande ilha da cozinha, panelões com comidas. Enquanto cantam, 2 mulheres descascam alhos e os colocam em uma bacia. O museu ele tornou referência para pessoas que vêm visitar a colônia e um cartão postal. E foi assim, isso tudo foi através de muita luta, né? Nós estamos falando de um bairro, de uma comunidade que viveu décadas sendo excluída pela própria cidade, que essa comunidade está no contexto. Mas nós avançamos em relação ao preconceito. Aquele ônibus que não parava mais em Citrolândia, não acontece isso mais. Aquele comerciante do centro de Betim, que o paciente daqui chegava lá e pedia um café, ele não recebia o dinheiro e jogava o copo fora, isso não existe mais porque nós avançamos. A colônia Santa Isabel, ela tem essa peculiaridade, porque assim, na década de 30, nós tínhamos cerca de 4.000 pacientes de hanseníase na colônia. Nessa mesma década de 30, a colônia tinha cinema, a colônia tinha time de basquete, a colônia tinha time de futebol feminino. Quando a pessoa chegava na colônia, os dirigentes, a primeira coisa que eles faziam era procurar saber se a pessoa jogava bola. Então, para atrair para o futebol. Em um campo de futebol com gramado verde, mulheres e jovens usam coletes cor-de-rosa e roxos, meião e chuteira. Atrás de uma cerca, crianças gritam em direção ao campo. As jogadoras correm perto do gol. Uma delas chuta e faz gol. Todas com colete roxo comemoram. Em uma pequena arquibancada cor-de-rosa, mulheres comemoram e erguem uma bandeira. Sequência de pinturas de momentos históricos, misturados com elementos desconexos. Um cavalo de Troia ao lado de uma cruz preenchida por pílulas e comprimidos. Um monge e uma freira ao lado de Jesus Cristo. Um orangotango sentado em uma pilha de livros. Jesus Cristo preso por algemas enquanto o Batman o olha do céu. A partida de um foguete ao lado de uma caveira gigante. Então eu adoro a colônia. A colônia para mim, como se diz, foi o que me acolheu, né? Num momento muito crítico da minha vida, que eu estava precisando de tratamento. Aí eu sinto muito bem aqui na colônia. Antes de dormir, meu terreiro assim, eu olhei para o céu, falei, como é maravilhoso o céu, é uma obra de Deus, só Deus para fazer isso aí. Escultura de anjos. Aí quando foi no outro dia, me deu vontade de fazer uma imagem. Mas como? Fazer como? Se eu não tinha conhecimento, não tinha estudo, não tinha nada. Tem o colega aqui, o bichinho. O bichinho, cheguei na casa do bichinho e falei, seu bichinho, eu estava precisando de um pedaço de barro aí para me fazer uma imagem. Falou, Neizinho, eu te ensino a fazer. Eu falei, não precisa me ensinar não, eu já sei. Ué, quem já sabe, Neizinho? Pelo que eu te conheço, você não estudou, tem que estudar para saber isso aí. Eu falei, não, mas eu faço. Aí cheguei, comecei a modelar aquela imagem, mostrei e falou, realmente você conseguiu. Aqui é um lugar de construção.
Foi construída assim, com muito amor, né? Vistas de cima, em uma praça, dezenas de pessoas de roupas brancas estão em roda. No centro, 2 pessoas jogam capoeira. Mais de perto, os meninos do centro erguem as pernas e arqueiam as costas. Na roda, homens e mulheres com berimbaus, tambores e pandeiros. Visto de baixo, um homem ginga e rodopia de braços abertos. Um homem negro canta enquanto toca berimbau. Estão em frente à biblioteca José Mariano Neto. No centro da roda, as duplas se revezam entre crianças e adultos, homens e mulheres. Uma jovem apoia a cabeça e as mãos no chão e fica de ponta cabeça. A população negra era a maioria da população. Eles não abandonaram seus ritos de origem lá da África. Só que isso teve que ser escondido dentro do catolicismo. Eles tinham que fazer alguns rituais nas igrejas católicas, como é o caso do congado, e manter seus terreiros, por exemplo, escondidos. No século XX, nós temos a movimentação também da Irmandade, mas de forma mais reduzida, porque a tradição do congado em si, o congado mineiro, ele tinha sido proibido na região metropolitana de Belo Horizonte, pelo bispo da época, né, na década de 1920 e 1930, nós temos uma paralisação dessa manifestação porque a igreja julgava o congado pagão. Existe um ressurgimento do congado na década de 60, onde lideranças como Joaquim Nicolau e diversas outras guardas que ressurgem nesse momento, né, e a constituição que nós temos do congado betinense hoje, né, a guarda do Sodalmo também, que é desse período, a guarda do São Raimundinho, que é o congo mais antigo de Betim. Nós temos a guarda do Tião Medonho, né, um marujo, e as ramificações que vieram da guarda do senhor João Bellarmino. Em imagens antigas, uma festa de rua. Um homem negro de roupas verdes dança e toca tambor. Nós temos uma formação de outras guardas a partir do congo do João Bellarmino, do congo do São Raimundinho. Né, nós temos hoje 2 irmandades na cidade. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia e Nossa Senhora Aparecida, que é a Irmandade Velha de Betim. E nós temos a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário da Colônia Santa Isabel. Ela tem seu início em 2010, com a primeira missa conga, realizada na paróquia. E a partir daí acendeu um sentimento tradicional nas famílias congadeiras, principalmente na minha, né, que meu pai ele era congadeiro em Uberlândia, ele foi moçambiqueiro lá. E da minha mãe, né, que se conheceram na colônia por causa do isolamento. Eu, como rainha conga, sou assim, ela usa coroa e manto verde. Tipo mesmo uma mãezona para todos eles. Todas as tarefas passam pelas minhas mãos, desde a alimentação até a confecção de tambores, quando precisa de confeccionar um couro novo, o uniforme da guarda, uma coroa. A minha coroa sou eu que faço. Então eu sou assim, eu sou aquela rainha que faz tudo. Chega o dia da festa, vai para a cozinha, fazer alimentação. Chega na hora da festa, tô lá de rainha. Detalhe de pés que batem ritmados no chão. Em cada tornozelo, um chocalho feito de latas. Ô senhor rei, vamos pra esse mundo afora. Em um grande salão, pessoas com camiseta e calças brancas, saia azul e lenço amarelo no pescoço. Visto de cima, o pátio em frente a uma capela enfeitado com centenas de bandeirinhas coloridas. As pessoas, a maioria com roupas brancas, se reúnem em frente à porta. Usam saia de fitinhas coloridas e tocam tambores. Alguns usam camisetas cor-de-rosa. A religiosidade oficial era católica. Em preto e branco, centenas de pessoas ao redor de uma grande árvore. De verdade, aqui na região de Betim, no século XX. E a colônia Santa Isabel é uma espécie de precursora da liberdade religiosa. O espiritismo emergiu na colônia Santa Isabel. O primeiro centro aqui foi Centro Espírita Campos Vergal. Porque quando eu cheguei para aqui, está acabando o Centro Espírita. Foi em 1930 que eu cheguei aqui. Conheci o espiritismo aqui. Fui trabalhar com o Sr. João Pipoca
trabalhei na farmácia muitos anos. O Centro Espírita foi um baluarte. E vou te falar para você, gosto daqui, que é minha terra. Gosto muito daqui. E pretendo morrer aqui. Por volta de 1920 até 1940, quando acontece a urbanização, começam a aparecer as primeiras igrejas protestantes. Até então elas não eram chamadas de evangélicas. Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, todas essas aparecem em Betim. Quando chega os anos 1940, 1950, acontece uma nova inflexão, que é o surgimento das primeiras indústrias. Nós vamos colocar a cerâmica Safran e a cerâmica Minas Gerais. Elas pegam a tradição de olarias de Betim e industrializam a produção das cerâmicas. Também é o momento em que Betim recebe muitos imigrantes estrangeiros. Estava na Segunda Guerra na Alemanha. O meu avô, muito assustado com as coisas que tinham acontecido, ele chegou chorando, tremendo no porão e disse para minha avó, se a gente sair com vida dessa guerra, nós vamos um dia sair da Alemanha. Fotografias antigas. Ele já estava com 52 anos e foi em 52 que eles conseguiram vir para o Brasil. Ele tinha 6 filhos e precisava recomeçar. Em 54, meu avô, Otto Wilhelm Franz Safran, ele conseguiu comprar um terreno em Betim, um terreno que foi construído a Safran, hoje é a prefeitura. Mas na primeira chuva que teve uma enchente no rio Betim e alagou tudo e ele perdeu o que ele começou. Nos anos 70, a Safran prosperou, chegou um dia a 1.200 funcionários. A comunidade alemã era muito pequena na época, tinham em Contagem e tudo. E aí meu pai e minha mãe se conheceram nessa pequena comunidade que tinham, porque falavam alemão, eles ainda tinham aquelas raízes. Por volta de 1950, então, começam a ser planejada a rodovia Fernão Dias, aí é planejada a instalação da refinaria Gabriel Passos. É um momento, então, de grande chegada de imigrantes novamente. Em vista aérea, uma estrada divide a área urbana à direita e a floresta à esquerda. Em frente à fábrica da Fiat, uma rodovia com anéis viários e a cidade. Morava na cidade de Escócia, comune de Camerota. Uma senhora borda. Lá em Itália, que nasceram 5 filhos, e 2 nasceram aqui. Capina. Veio de lá de navio, gastamos 19 dias de navio. Planta mudas. Chegamos no Rio. Do Rio viemos para cá, para Vianópolis. Vianópolis ficamos na fazenda. O dono era muito bruto. Chorei mesmo, muito mesmo. Queria voltar para a Itália, mas não tínhamos dinheiro mais para voltar. Melhorei mesmo quando saí da fazenda. Mas a senhora, um pouco mais jovem, dança com o senhor de chapéu. Estudo na Itália, nessa época, 1954, também era muito difícil. Então, eles vieram nessa esperança que os filhos iriam estudar e iam ter condições de vida melhor. Eu me lembro bem das estradas, de Betim na época, porque quase todas eram de chão batido. Era cisterna, tinha que tirar água na cisterna para lavar roupa. E muitas das vezes a gente lavava as roupas, colocava na bacia e ia lavar no rio Betim. Quando nós escutamos a notícia da chegada da Fiat em Betim, foi uma euforia na família. Parecia que um pedaço da Itália estava vindo para Betim. Foi com a vinda da Fiat que a nossa família teve mais contatos com italianos. Então, para o meu pai, era uma alegria trabalhar na Fiat. Acontece a chegada da Fiat, que aí vamos dizer que dá uma inflexão definitiva na urbanização de Betim. Então, Betim recebe uma forte imigração do interior de Minas e ela vai passando rapidamente de 100 mil para 200 mil, 300 mil, 400 mil habitantes em poucas décadas. E toda essa população vem para cá em busca de postos de trabalho e a Fiat é um símbolo disso. Apesar de não ser a única, do nosso parque industrial ser muito diversificado hoje, mas ela continua sendo um símbolo do novo Eldorado. Quando foi em 81, 2 anos depois do meu primeiro contato com Betim, aí a gente veio de mudança.
Aí não tinha água, não tinha luz, era uma ocupação, tudo muito difícil. Isso aqui é o jornal da Comiteco, a imobiliária que loteou Teresópolis. Tá Na vendo? tela de um Olha computador, aqui, a fotografia de um jornal amarelado. A matéria do nosso bairro aqui, em 1955. Estava bem no início ainda, o bairro Amazonas, Alvorada. Era loteamento, né? Em uma pequena praça, uma capela branca com pilares em ocre e janelas e portas azuis. O conjunto São Caetano, tanto a parte de baixo, que é de casa, como a de cima, que é de prédio, foi feito naquele antigo BNH destinado a trabalhadores da Fiat. Bairro com casinhas e prédios de até 4 andares. Nós viemos para aqui, primeiro, não tinha água, nem luz, não tinha nada. Primeiro comércio foi nós aqui na loja, foi supermercado. Filho, são 9, mas eu conto 10 porque eu tenho um adotivo. Tem uma praça ali embaixo, então quando fez aquela praça, o meu marido, graças a Deus, ele era tão querido aqui que falasse, vamos lá no supermercado São Clemente. Todo mundo sabia quem é que era. Falei assim, não, ele é gente boa demais. Vai à praça lá, é assim, é uma homenagem ao Clemente Pereira Rosado. Eu gosto de tudo aqui. Acho aqui incrível. A gente sai aqui na rua, sabe? Todo mundo conhece a gente, graças a Deus. Se perguntar aí na rua, eles falam, a vovó da Fia, todo mundo conhece. Todo mundo sabe quem. Os telhados das casas e dos prédios formam uma malha ao redor da avenida principal. Sou mãe de 12 filhos, criei mais 3 dos outros. Quando a gente veio para Teresópolis, a gente veio do Nova Sintra. Aí a gente vendo a necessidade do povo, que estava muita, o que o meu marido ganhava era pouquinho, não dava para ajudar, nós conseguimos a creche primeiro, porque o desemprego estava muito, as mulheres achavam emprego e os homens não achavam. Nós vimos que ainda tinha muita gente precisando. Aí já foi mais fácil para mim correr atrás do sopão. Aí eu corri atrás do sopão, corri atrás do tique de leite para alimentar o povo, porque achamos que a creche só não dava para o povo, porque eles levavam os meninos comiam lá. E aqueles meninos que não podiam ficar na creche, que as crianças mais grande, que não tinha idade mais para creche. Passava fome em casa, mas graças a Deus, nós não vimos ninguém mais passando fome dessa época em diante. Graças a Deus, foi muito gratificante para mim. A senhora dá um largo sorriso. Então eu tive a ideia de fazer uma creche. Minha casa era um barracãozinho. Usava era a minha geladeira, era um punhado de coisa, tudo era daqui de casa mesmo. Era 50 crianças só. E mesmo assim era apertado demais. Mas eu continuei batalhando para conseguir o terreno, uma casa. Quando foi um dia, eles chegaram aqui e falaram, você vai ficar lá embaixo. Eu entrei lá, o portão estava meio aberto, estava semi-construído, sabe? Aí, nossa, o que eu vou fazer aqui? Porque dinheiro não tinha. Desde lá do princípio, até onde fechou o asilo, o quarteirão inteiro, era terreno da creche. Aí comecei a correr atrás para plantar o asilo lá. Para mim foi metade da minha vida que ficou lá. Só isso. Para mim foi. Uma rua estreita é ladeada à esquerda por casas e sobrados e à direita pelo extenso muro azul da creche. O Instituto Batista Mineiro foi criado em 1939 e desde então vem trabalhando com as famílias em vulnerabilidade social. Essa instituição ela é composta de várias oficinas profissionalizantes e temos também uma creche onde nós atendemos 130 crianças neste momento. Entre árvores e edificações, uma grande tenda listrada azul e branca. O que é hoje o salão de encontro? A escola é dos sonhos de qualquer pessoa que entra nessa área de educação. No pátio da escola, dezenas de crianças em roda. É uma brincadeira dentro de uma bela quadra, é um circo. Esse circo é mais um desabrochar dos meninos, eles que são os artistas. Crianças ao redor de uma senhora. O mais gostoso é conviver com eles. Ela agora sentada ao lado de um rapaz. A gente, quando
pega um trabalho desse, é a gente que está trazendo, ele que veio nos ensinar. 39 anos que eu estou morando aqui, tenho prazer de estar fazendo parte de Betim. Eu criei uma creche que na época do desemprego, na época da fome, que ninguém tinha nada para comer, então eu formei essa entidade para tratar das crianças e ajudar os pais carentes. E por isso foi dando certo e eu gosto muito de estar aqui nessa cidade, ajudando as pessoas. Eu trabalhei 16 anos voluntária, depois foi que eu tive carteira assinada. Eu fico feliz, né, de ter passado por tantos trabalhos. E depois que eu estava em casa, já tinha parado de trabalhar, a gente juntou, eu mais minha filha, fizemos um longo. Então a gente fica muito feliz dessa história, sabe? No céu escuro, a metade esquerda da lua brilha forte. Pouco a pouco, a escuridão cobre a lua da direita para a esquerda. Quando a gente pensa assim, que nós temos aqui o galpão da Amazon, que nós temos a emergência da palavra logística, que nós estamos pensando num aeroporto, é porque está acontecendo uma nova inflexão econômica na história de Betim, da indústria para os serviços. Não tem como você falar do futebol sem citar Industrial, Veracruz, 7 de Setembro e o Minas, da colônia Santa Isabel. Tem outros times que são mais antigos, igual o Santo Afonso, aqui da região de Vianópolis, é um dos mais antigos. O futebol é o seguinte, ele se democratizou e teve um apelo comunitário muito grande, e isso fez com que para cada região de Betim e cada bairro tivesse um representante. Sequência de fotografias coloridas em sépia ou em preto e branco. Pequenos times masculinos posam, alguns agachados, outros em pé. Em imagens mais nítidas, um grande time de futebol feminino e outros times masculinos, agora em maior quantidade de jogadores. As fotografias são tiradas em campos de grama verde ou de terra batida. Entre as fotografias dos times masculinos, alguns times femininos. Um casal brinca com uma criança. Betim é uma cidade que acolhe, né, pessoas de todos os cantos do Brasil. Mas todos eles vêm em busca de trabalho, estudo, né? E eu vim de uma forma diferente, eu vim em busca de um amor. Eu vim atrás de um amor. Em um quintal, 5 adultos e uma criança usam kimonos brancos. Em sincronia, eles fazem posições de karatê. Eu vim de Viçosa, esse karatê de Viçosa foi introduzido como diversão, em busca de defesa pessoal, em busca de ser mais forte. O homem também usa kimono branco. Chegando aqui, eu fui buscar conhecimentos em Belo Horizonte, nas academias de Belo Horizonte. Daí tivemos a ideia de introduzir esse karatê aqui, montar uma academia aqui. E com essa garra de querer vencer, de querer fazer, de querer ser, nós montamos a Academia Fênix, a primeira academia de Betim. E eu te digo com certeza que já foram aí mais de 30 mil alunos passados por esse karatê. Hoje eu estou trabalhando com a 3ª geração. Nós já conquistamos muitos títulos. Eu hoje tenho filhos que são campeões brasileiros, tenho neta campeã sul-americana, campeões mineiros, né? Então é um karatê que tem nome. Essa é a minha missão, esse é o meu objetivo. Enquanto houver alguém que queira fazer karatê, eu vou estar estudando, treinando para poder ensinar. 2 avenidas margeiam um rio estreito. Em um salão com tatames coloridos, crianças com kimono azul formam uma roda. Eu nasci em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, e daí, de 1975 até a presente data, eu estou em Betim. Então, aprendi a amar a cidade de Betim. E aqui, em 1976, nós fundamos a academia em Betim. Naquela época, os atletas filiados à Federação Mineira de Judô pelo Águia Branca começaram a se destacar.
né? Teve muitos campeões estaduais e daí a coisa evoluiu tanto que nós começamos a ter campeões nacionais, masculino e feminino. Eu vim para Betim em 1981, que nós começamos a desenvolver, eu junto a ele, o trabalho de judô. Era um sempre segurando na mão do outro. Eu nasci praticamente dentro do tatame, né? Para mim é muito importante fazer parte dessa história, fazer parte desse grande amor que é o judô, para o meu pai, para minha mãe. Tanta gente que eu conheço que se formou, cresceu comigo e hoje em dia está aí com suas famílias, e os filhos estão aqui, minha filha também está aqui. Então eu fico muito feliz. Eu comecei o judô num projeto social com o professor Costa, no Teresópolis, né? Logo no início ali, quando o Teresópolis ainda estava se formando ainda ali próximo da FIT. Passei por um processo seletivo e o professor viu alguma coisa em mim e me chamou para vir para a academia para participar da equipe. De lá para cá, minha vida foi pautada dentro do esporte, né? Tive a oportunidade de treinar numa academia particular, mesmo sendo carente, e consegui me desenvolver, né, e me formar dentro desse esporte. A gente tem contribuído muito com a comunidade e isso a gente tem formado os campeões da vida. Vista aérea de um grande parque rodeado pelas casas da cidade. Tem que ir para trás? Em uma fachada vermelha e branca, Martins Taekwondo. Tem que ir para trás. Vistos pelas costas, jovens fecham os punhos ao lado do corpo. Usam máscaras que cobrem o nariz e a boca. Então, eu nasci em Pocrane, uma cidade do interior de Minas, e vim para cá em 66 e introduzi o taekwondo para a cidade de Betim, no bairro PTB. 2 anos depois, em 83, viemos diretamente para o centro da cidade de Betim. E em 95, conseguimos viajar para o exterior, nos Estados Unidos, onde ali me formei como mestre, aprendendo e trazendo novas instruções, novos conhecimentos para os alunos. E hoje temos atletas de nível nacional e internacional com esses conhecimentos e é impossível eu saber quantos alunos passaram pelas minhas mãos, quantas faixas pretas eu fiz. Nós trabalhamos muito social, inclusive nós temos algumas bolsas nas nossas academias. Estou há mais de 40 anos dando aula de taekwondo. Eu me sinto muito feliz quando encontro com um ex-aluno e nos abraçamos e ele diz, mestre, hoje eu sou formado nisso, naquilo. Sou atleta da Seleção Brasileira de Taekwondo. Iniciei a minha carreira com o mestre Martins, em Betim. Treinei com o mestre até me formar faixa preta, até os 14 anos de idade. Logo em seguida eu fui treinar no SESI Betim, consegui grandes títulos pelo SESI. Entrei para a Seleção Brasileira Júnior, disputei campeonato mundial, fui vice-campeão brasileiro, cheguei a ser campeão brasileiro. E com 18 para 19 eu fui para São Paulo, São Caetano do Sul, que é a equipe onde eu estou hoje, Two Brothers. E é onde eu assumi a liderança do ranking, consegui a vaga olímpica e deslanchei no esporte, onde eu realmente me profissionalizei e conquistei grandes resultados. O campeão olímpico e o mestre posam ao lado de 10 alunos de idades diversas. Betim no esporte especializado é algo realmente com muita representação. A gente tem uma série de atletas e nomes de pessoas que representam a cidade no esporte especializado. Sequência de fotografias de equipes femininas e masculinas em quadras de piso sintético. O programa Viva Esporte, ele é ofertado para as pessoas estão aqui, tem pessoas que já estão aqui há quase 30 anos. Eu iniciei no programa Viva Esporte aos 4 anos de idade. Depois, aos 6 anos de idade, eu comecei no Biscross. Lá eu conquistei diversos títulos. Betim sempre foi referência como Biscross. Tanto que quando tinha competições aqui, a pista ficava lotada, pessoas ficavam em cima das árvores para assistir às competições. Isso 8 pessoas de capacete e roupas grossas pedalam sobre pequenos morros de terra. E aí outra passagem muito importante da cidade, que foi, acredito que uma das grandes importâncias da cidade, em 2006, quando nós tivemos a primeira participação na Superliga, né, que foi a entrada do SADA Betim no voleibol brasileiro e que está aí até hoje o SADA Cruzeiro, né, essa equipe que conquistou todos os títulos que se pode ter. Em um grande ginásio, arquibancadas lotadas assistem a um jogo de vôlei. Nasci aqui no Angola. Quando começou o time, aí eu já estava aqui.
Então eu já comecei com eles, engrenei com eles. Eu fico mais na supervisão, montagem da quadra. Tem que arrumar rede, essas coisas a gente vai fazendo. Meus rins parados, eu fazia hemodiálise. Mesmo assim eu continuei a luta e o carinho que eu tenho com o pessoal aqui não tem tamanho. E a consideração que eles têm comigo também, então eles fez aquele amor. Enquanto eu estiver vivo, eu vou dar minha força pro time, eu quero ver a coisa fluir. Na quadra, um time faz um ponto e comemora. A plateia vibra enquanto os jogadores correm e se abraçam. Vista aérea de um cruzamento arborizado. A imagem se aproxima do telhado de um casarão. Ele tem as paredes brancas com grandes janelas. Fotografia em preto e branco de homens, mulheres e padres, lado a lado. 3 homens tocam trompete, pandeiro e violão em um salão lotado. O famoso Marcelão. Mas eu acho que para entender o meu pai e a importância que ele teve em Betim, é muito importante entender um pouco de onde ele veio e quem foi o meu avô, João Careca. Quando chegou em Betim, foi ao cartório com o proprietário do terreno e nesse cartório o proprietário disse que tinha uma rádio e tinha uma banda, que na época se chamava Regional. E isso convenceu de vir para Betim na mesma hora. Aí, quando meu pai tinha 10 anos e meu tio Marcos, uns 13, que eles começaram a aprender a tocar trombone de vara, meu pai, e trompete, meu tio, 3 anos depois, eles eram adolescentes e já estavam tocando com bons músicos na Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo. Meu tio Toninho também aprendeu a tocar. Depois, meu pai exerceu um papel muito importante também na organização, na estruturação e na profissionalização da Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo. Ele era músico e depois virou presidente. Em 62, meu avô criou uma banda que chamava The Music Brothers, onde os 3 filhos tocavam junto com ele. 2 anos depois, meu pai criou uma banda que foi muito ícone assim, em Betim na época, que chamava Gênesis. Então era Gênesis durante o ano e quando era carnaval, chamava Banda do João Careca. Pegou muito esse fascínio pela música do meu avô e não só pela música, porque para ele não bastava ouvir ou tocar dentro de casa. Era o fascínio do efeito que a música fazia nas pessoas. Fotografia em preto e branco de 9 homens lado a lado. Eles usam regata branca e cueca ou shorts. No salão, as pessoas transitam ao redor dos músicos. Um homem de terno cor-de-rosa sorri em frente a um espelho e coloca um chapéu branco. Na avenida vem mostrar 12 festas brasileiras para o povo do lugar. Fiz parte das escolas de samba, Caravela, Samba 7, Arco-Íris. O Carnaval de Betim, ele teve um momento épico, os anos 88, 89, 90. Ali na Bandeirantes, eu tive a oportunidade de desfilar ali e de ter ali 30 mil pessoas. Era escola de samba, na base de 700, 800 integrantes. E arrepia, arrepia, avante minha bateria. Fotografia em preto e branco. Uma mulher negra de maiô branco entre um casal fantasiado de rei e rainha. Agora em cores, pessoas fantasiadas com roupas coloridas. Vistos de cima, os músicos de uma escola de samba abrem caminho na rua em um desfile. Na rua, as pessoas dançam sorridentes e tocam instrumentos. Alguns integrantes da bateria usam regata com desenho de uma onça pintada de óculos escuros. Dezenas de pessoas tocam pandeiro, tamborim, caixa, entre outros. Betim é uma cidade luz, uma cidade de talento, uma cidade de grandes profissionais e que abraça, que ama a arte. Betim é arte. Em um palco escuro, mulheres dançam em largos passos. Sob luzes coloridas, dançarinos usam roupas azuis e vermelhas. As dançarinas posam com vestidos bufantes e amarelos. As artes cênicas em Betim começaram muito provavelmente com as encenações nas igrejas. No final do século XVIII, século XIX, início do século XX, inclusive com o Padre Osório, que promovia muitas dessas. Ao falar de artes cênicas em Betim, nós temos que falar da Colônia Santa Isabel. E na década de 30 já existia o Cine Teatro Glória, que era um equipamento onde aconteciam várias atividades culturais. A imagem sobrevoa o grande teatro. Posterior a isso, nós temos o momento em que o teatro e as artes cênicas se institucionalizam como movimento de teatro de grupo. Nesse momento nós temos o nascimento do Lágrimas da Terra. Ele se divide entre o Liberarte e o Terra de Minas. Depois disso, nós temos o surgimento de inúmeros grupos na cidade que são frutos das oficinas que existiam na Funarbe. Fotografias de atores no palco.
Com relação ao cinema, nós temos relatos de que na década de 20 ocorriam exibições ali na região da Estação e da Rua Doutor Gravatá. Posteriormente a isso, nós temos o Cine Marcelino, que funcionou na Praça Tiradentes um bom tempo. Fotografia em preto e branco de uma casa. Um homem toca viola sentado em uma sala. Ao lado dele, uma pintura do Cine Teatro. Sequência de fotografias em preto e branco e sépia. Uma senhora negra, uma larga rua de terra ladeada por casinhas, carros antigos e uma charrete puxada por um cavalo, 5 homens com enxadas em um montante de terra, centenas de pessoas reunidas ao redor de uma enorme árvore. Na rua, mulheres caminham agrupadas com uniforme de vestido e boina. 2 homens posam com violas em frente ao corpo. As águas de uma pequena cachoeira caem por um caminho estreito de grandes rochas. Então me diz o seu nome. Um homem canta ao microfone. Eu te digo meu nome, mas você não me responde. Sequência de fotografias em preto e branco ou sépia de paisagens e cenas cotidianas da cidade. O que pode acontecer? Yeah, 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 yeah. Aqui é Betim. Em um palco, a silhueta de 2 pessoas. Os corpos delas contrastam com uma sequência de imagens da cidade projetada na parede ao fundo. Um homem com os cabelos em longos dreads canta em um microfone. Modifique, modifique. Modifique, modifique. Ele tem a barba longa também em dreads. Não se explique, não. Com turbante na cabeça e o cajado na mão, ele caminha. Vista de baixo, uma mulher com um manto branco sobre os cabelos. Em um campo de flores, ela ergue o tecido sobre a cabeça e ele esvoaça. A imagem sobrevoa um bairro simples com sobrados de blocos aparentes. Uma mulher caminha na praça com um carrinho de sorvetes. 4 homens e 2 mulheres caminham no meio da rua. Os homens usam roupas largas e óculos escuros espelhados. Detalhe de mão que toca um disco colorido. O hip hop é muito presente em Betim. Eu não sou herói de novela nem astro de filme de ação, sou poeta. Sobre grafites coloridos, linhas brancas desenham o contorno do corpo de um homem. Eu sou de origem indígena, né? Nasci em Mendes Pimentel, Minas Gerais. Vim para Betim com 17 anos de idade. Além do trabalho musical, a gente faz também se aventura em projetos sociais. Que é algo característico assim dos rappers. Eu tenho boom sem clap, eu dei Uma mulher de Black Power usa óculos escuros e canta com o microfone colado à boca. Perdendo honra, comprando portas, pedras preciosas. Um homem usa headphones e mexe nos botões de uma mesa de som com vinil. Pra mudar sua realidade. A ser de verdade. Na rua, um homem canta ao lado da mesa de som. A prezar mais pela sua liberdade. Eu vejo o movimento artístico crescendo bastante, isso que é o bom pra gente, esse que é o foco. Focar em arte e tentar fazer a favela viver mais a cultura. Vista aérea de uma rua com sobrados entre coqueiros e copas de árvores. Uma casinha com um banco sob o alpendre. Detalhe das mãos de um idoso. Um sonho de liberdade. Em cima de uma bicicleta, comprei uma motocicleta da carpintaria, formei a minha loja. Para minha família sustentar. Com calo nas mãos, trabalhei muito para chamar que o nego tinou para escantar, para me escutar. Fotografias antigas em porta-retratos. Comecei a plumar igual um foguete. Montei uma rádio e hoje os grandes nomes da música sertaneja vêm me procurar. Lafinha. Oi.
Eu sempre Um casal de idosos. considerei muito. Pai dos meus filhos. Te amo. O senhor dá um largo sorriso. O casal está sentado no banco do alpendre. Cantando. Sob o céu degradê do crepúsculo, a cidade está iluminada pelas pequenas luzes das casas e dos pequenos prédios. Agora, já à noite, as luzes fortes de um parque de diversões contrastam com o horizonte escuro. A fachada de uma igreja está iluminada por fitas de LED brancas. Outros pontos da cidade também estão enfeitados com luzinhas. Em frente ao Teatro Municipal, blocos de letras com a frase Betim, 85 anos. A imagem sobrevoa o pátio de uma escola. Uma estrada de terra em meio a gramados e plantações. Bairros. Sob chuva forte, as copas das árvores balançam com o vento. Seguem os créditos. Um casal de idosos está sentado de braços dados. Sequência de imagens do filme. Uma senhora sorri. Agora, um homem negro e os músicos da procissão. Times de futebol em campo. Jacaras e sítios, as igrejas que deixam o município mais bonito. Região histórica de gente hospitaleira. Escola de samba e rappers. Cidade pioneira, barzinhos animados, lotadas pracinhas. Tem patrimônio histórico, coisas antigas, são tantas que nem sei. Argumento, direção, roteiro e produção, Elizabeth Martins Campos. Roteiro de audiodescrição, Bruna Tonso. Audiodescritor consultor, Rafael Braz. Locução de audiodescrição, Daniela Azul. Intérprete de Libras, Rosane Lucas. Legenda descritiva, Marina Marques. Direção e produção de acessibilidade, Jordano Lima. Salve Betim, a grande pioneira, faz Minas ser mais forte na história brasileira. Quem não conhece vai ter o prazer de conhecer. Betim é um lugar que eu escolhi para viver. Salve Betim, a grande pioneira, faz Minas ser mais forte na história brasileira. Salve, salve a nossa cidade. Betim, a grande pioneira que faz Minas ser mais forte na história brasileira. Salve, salve a nossa cidade. Em letras brancas, dedicamos essa obra a todos os familiares e betinenses que perderam suas vidas na pandemia do Covid-19. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Ancine, Agência Nacional do Cinema. Patrocínio, Sada Transportes. Promoção, Circulabit. Realização, IT Filmes, Comunicação e Entretenimento.